Olá, camaradas do canal Marco Zero, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Você também que nos acompanha, que está sempre por aqui, muito obrigado por sua atenção. Veja, vamos tratar deste tema que tomou os noticiários nas últimas horas no Brasil, que é a questão da segurança pública ou da violência urbana. Seja como a gente queira tematizar essa realidade que se torna uma realidade muito complexa, mas muito viva dentro da sociedade brasileira. Durante a campanha eleitoral de 2022, a violência pública não foi o tema principal. Nós tínhamos questões econômicas que eram prioritárias. Nós tínhamos também a questão da saúde pública, em vista de que estávamos saindo de uma pandemia. E tínhamos também a questão da educação, em partes por aquilo que também vivenciamos na pandemia, e então vinha a questão da segurança pública, da violência urbana. Mas veja, rapidamente, em 2023, este tema ele avançou, ele escalou e ele se torna um dos temas mais importantes hoje da sociedade brasileira. E não é por acaso. Primeiro que, com a estabilização da economia, a melhora do real, a baixa do dólar, o controle de certos preços administráveis por parte do governo, como, por exemplo, os combustíveis, essa mudança em curso na política de preços da Petrobras, a geração de mais empregos, de mais postos de trabalho, o programa de aceleração do crescimento 3 e várias outras medidas econômicas, como, por exemplo, baixar a taxa de juros. Tudo isso, claro, tem uma interferência muito grande na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Nós sentimos isso, claro, quando vamos, por exemplo, ao supermercado e no custo de vida, como a nossa condição melhorou. O Brasil, inclusive, avança para se tornar uma das 10 maiores economias do mundo. Mas veja, diante desse quadro e diante daquilo que temos visto em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador e em Fortaleza, apenas para citar 4 dos 5 maiores colégios eleitorais do Brasil, tem despertado a atenção dos brasileiros e brasileiras. A violência, ou lidar com a questão da violência, é urgente. Urgente. Essa tragédia, por exemplo, envolvendo os médicos no Rio de Janeiro, é notícia nacional e internacionalmente. A agilidade também com que a polícia parece desvendar o caso, desvendar a situação, a própria punição que os criminosos receberam dentro do crime organizado, tudo isso mexe muito conosco, porque nós fazemos parte dessa sociedade, nós vivenciamos isso, nós temos medo de parar no sinal de trânsito, ou quando algum motociclista se aproxima de certa forma, ou quando passamos por certos lugares ou em certos espaços em determinados horários, ou tendo a obrigação de pedir permissão, de pedir passagem e etc. E essa é uma realidade muito presente. Há uma parte do Brasil, lamentavelmente, dominada pelo crime organizado e uma parte dominada pelas milícias. Então, nós precisamos urgentemente de um programa amplo que discuta a violência urbana e a segurança pública. Esta violência que, como eu disse, toma os noticiários. E isso mexe profundamente conosco. E por que nós precisamos pensar sobre isso? Porque, de um lado, este tema ele acaba sendo capitaneado pela extrema-direita, que exige, claro, maior força, maior uso do poder, mais violência, mais repressão. Tanto é que você, hoje, 6 aqui do 10, já se fala, por exemplo, em Braga Neto concorrendo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Veja você, ele que foi interventor do Exército naquela ocasião no Rio de Janeiro. Uma intervenção que, em todos os sentidos, foi uma tragédia. Inclusive com indícios claros de corrupção, cujas circunstâncias também não estão claras para nós. As circunstâncias em que se deram a intervenção e aquilo que efetivamente ocorreu ali, porque foi posto sob sigilo. Mas lembremos, grandes tragédias ocorreram durante a intervenção militar no Rio de Janeiro. E eu não preciso, novamente, mencioná-las aqui. Então, esse discurso ele é capitaneado pela extrema-direita, querendo, claro, maior repressão,
maior uso da força, da violência. Veja a discussão agora da privatização dos presídios. Então, nós, do nosso lado, temos, claro, que exigir que aquilo que a gente compreende como dentro desse tema, como combate à violência urbana ou como uma política pública de segurança, seja de fato efetivado. E que não fiquemos copiando aquilo que a própria direita ou a extrema-direita, quando no poder, fazem como política de segurança pública, como política de Estado para lidar com a violência urbana. Nós precisamos, de fato, demonstrar aqui e na prática, com experiências locais, a diferença que há em lidar com este tema da segurança. E aí, e aqui eu quero fechar, um dos aspectos mais importantes dessa diferença é a necessidade de políticas integradas. Primeiro, a integração das polícias, de todas as forças de segurança, fazendo com que cada uma delas cumpra o seu papel constitucional, mas que vá além deles, tá? Mas que tenha uma consciência de serviço à sociedade como um todo. Eu estou falando, por exemplo, de maior cuidado com as fronteiras, com a entrada e saída de objetos como armas, como drogas, mas maior integração entre a polícia militar, entre a polícia civil, entre a polícia federal, quiçá as municipais e a Força Nacional de Segurança. Essa maior integração que deve trazer também maior uso, claro, necessário, de um contingente maior de pessoas, tá? Mas ao mesmo tempo mais inteligência, mais tecnologia. Um projeto mais claro de cargos, carreira e salário, uma formação mais adequada, mais consistente, mais sólida. Nós precisamos de um melhor salário, por exemplo, para as polícias e de uma formação mais adequada, uma formação que coloque o país no século XXI. E, de fato, combater essas questões muito sérias que são a violência urbana e a segurança pública. Mas, efetivamente, a presença do Estado se faz necessária. Compreende? Chegando com cultura, com educação, com lazer, com saúde, com moradia, com essas grandes políticas que, quando integradas, fazem com que, de fato, a violência se reduza, tá? Que se diminua a criminalidade. E essa é uma oportunidade que o governo recém-eleito tem de apresentar, na prática, uma diferença consistente, real, nas áreas da segurança pública e da violência urbana, tá bom? O ministro Flávio Dino já se pronunciou, o presidente Lula também. Me parece que isso deve sair do papel, mas nós devemos acompanhar e exigir efetivamente uma diferença muito clara dessas políticas e perceber também e fazer compreender a diferença que há essa política com aquela política da extrema-direita. Veja você, por exemplo, hoje nós escolhemos mais armas na rua porque o governo anterior fez questão de colocá-las para circular, tá bom? Muito obrigado por sua presença, sua participação. O que você pensa disso? Quais são as medidas mais urgentes, mais necessárias para lidar com este tema, que é um tema tão urgente, tão necessário como a violência urbana e a segurança pública? Se inscreva no canal, por favor, ative o sininho de notificações e, se puder, faça parte do nosso clube de membros.